enviado o link da reunião e convidado os residentes, né, e das outras clínicas também para participar. Então, agradeço quem está participando hoje do nosso caso clínico da URO. Bom, e hoje eu trouxe para vocês um caso externo, tá? Não foi conduzido lá na Cachoeirinha, mas é um caso interessante, né, que a gente abre para discussão, diferente do que a gente apresentou anteriormente. Deixa eu abaixar isso. Bom, é um paciente do sexo feminino, de 35 anos, casada, procedente aqui de São Paulo, e a queixa, né, que foi o motivo do encaminhamento à consulta ao serviço de urogineco, era de perda urinária. É um paciente que referia perda urinária há 8 meses. O que chama a atenção que o evento inicial, né, pouco antes do início das perdas, ela refere que foi um serviço de emergência por conta de dor vaginal, associado a um quadro de abalamento de bola na vagina. Nesse período, ela também tinha clínica de intensa disúria, dor para urinar, e notou a saída de secreção purulenta. Nessa ocasião, ela foi avaliada na emergência e, segundo ela, tratada apenas com antibióticos. Há pouco tempo, ela teve melhora do quadro álgico, né, da drenagem de secreção, e pouco tempo depois ela começou a ter perda urinária. Ela referia que no início a perda urinária dela era após a micção. Então era a paciente que urinava, terminava de urinar, e após a micção ela tinha uma pequena perda, insensível. Ela não relacionava a perda nem ao esforço, nem à urgência. Após 5 meses desse evento, ela apresentou uma recorrência do quadro de drenagem, né, de descarga purulenta vaginal, tá? E aí, então, houve piora dessa incontinência, que passou a ser, então, contínua, em pequena quantidade ao longo do dia, mantinha ainda sem relação com esforço, sem relação com tosse, com espirro, com caminhada e sem relação com a urgência. Ela chegava a usar 4 absorventes diários por dia, interrogatório de sintomas. Ela não tinha dificuldade de esvaziar a bexiga, segundo ela, a micção era normal. Não estava com dor atualmente, mas no histórico ela queixa-se que ela sempre teve esse tipo de repetição. Chegava a tratar, em média, 4 a 5 vezes ao ano. O ICQ-SF, que é um interrogatório que a gente usa na nossa consulta, avaliando qualidade de vida relacionada à perda urinária, né, e quantificação de sintomas relacionados à perda urinária, era 18 de 21, então ele score alto. Era uma paciente que não era obesa, né, tinha MC dentro da normalidade, não tinha comorbidade prévia, era uma gesta 2/2 sem abortos, ambos partos normais, e não tinha cirurgia prévia. Inclusive, nesse episódio que ela foi para emergência, ela nega ter feito o procedimento cirúrgico. No exame físico dela nessa consulta, né, nessa primeira consulta, ela não tinha distopia genital, não tinha prolapso, não tinha abaulamento na parede vaginal anterior. O stress test, que é o que a gente faz para o paciente tossir, estava negativo, tá? Ela não teve perda de urina nem na valsada, pode ser falsa valsada. Ambos, ela não teve perda de urina com esforço e não tinha descarga uretral à expressão da parede anterior, tá? Foi observado no exame especular pequena quantidade de líquido claro na vagina, semelhante à urina, e não foi visualizado nesse exame especular nenhum trajeto fistuloso, nenhum orifício fistuloso na parede vaginal. E aí eu queria abrir para vocês quem pode sugerir já, de repente, alguma hipótese diagnóstica para esse caso. Não sei se eu consigo ver todo mundo aqui. Mas vocês, residentes, o que é que vocês pensam? Um paciente que tem uma queixa de incontinência urinária, agora contínua, porém, teve um episódio prévio aí de abalamento vaginal, de entrada na emergência com quadro de dor, descarga, com saída de secreção purulenta vaginal. Eu não sei, peraí, deixa eu ver aqui.
Aqui. Vocês podem ativar o áudio, tá? Porque eu estou com dificuldade de ver o bate-papo. Deixa eu só ver se eu consigo. Alessa, quando você fala, o som está aumentando e diminuindo. Não sei se o microfone fica perto ou longe, mas ele está fazendo uma variação. É do próprio computador. Teve alguma coisa que não foi ouvida que eu posso voltar até agora da história? Não, é que você aumentasse o volume e diminuísse, sabe? Como, não sei se é a distância, alguma coisa. Eu vou chegar mais perto para ver. Porque o áudio não é do fone, é do próprio computador. Eu deixei para ficar mais fácil. Eu vou falar mais alto. Pode ser. Pode ser. Ó, não vi nenhuma pergunta aqui. Vou pedir para o pessoal, então, quem tiver alguma dúvida para falar as hipóteses para a Alessa, abre o áudio e fala as hipóteses, por favor. Acho que o pessoal está tímido. Pois é. Pode ser uma fístula. Isso, a reunião é para vocês, tá bom? Quem falou foi a Maíra? Isso. Tá, você acha que é uma fístula. Por quê, Maíra? Muito bem, mas o que eu ouvi... Tá. Eu posso voltar os slides, tá? Porque talvez facilite. Para quem, de repente, não ouviu o áudio que estava abaixo, mas só resumindo, a paciente com perda urinária há 8 meses teve um evento pouco antes da perda, que foi uma entrada na emergência, né, ginecológica, por quadro de dor, abaulamento vaginal, saída de secreção purulenta. As perdas iniciaram após esse evento. Ela foi tratada com antibiótico na urgência, segundo ela, não fez procedimento cirúrgico nenhum. E aí evoluiu com perdas após a micção. Então, era uma paciente que tinha micção normal, ela urinava, quando ela ia se limpar e levantava, ela tinha uma perda, notava uma perda na calcinha, na roupa íntima, após a micção. Isso, ao longo de 5 meses, foi agravado quando ela teve outro evento de saída de secreção purulenta pela vagina. E aí ela refere que a incontinência urinária dela piorou, passou a ser contínua, ao longo do dia, em pequena quantidade, mas ela continuava com perdas, mas insensíveis ao longo do dia. Chegando a usar 4 a 5 absorventes, tem um histórico de infecção e de repetição. E no exame físico, foi evidenciada a presença de líquido claro na vagina, semelhante à urina. Não foi avaliado durante o exame especular se havia trajeto fistuloso, orifício fistuloso, tá? No exame especular. Não tinha distopia nem abaulamento, não tinha descarga uretral à expressão na palpação da parede vaginal anterior. Tá? Então, só voltando um pouquinho. E a Maíra sugeriu que pudesse ser uma fístula. Né, Maíra? Vocês estão ouvindo? Agora está melhor o áudio? Está um pouco melhor, é que realmente às vezes está uma variadinha. Mas vamos continuando. Enfim, tô falando normal, assim, um pouco mais alto, tá? Mas se precisar interromper, vocês me interrompem. Então, assim, fístula, né, vaginal, essa fístula teria alguma topografia que vocês sugerem? Você uma pequena perda, de repente, contínua ao longo do dia, uma topografia, que localização essa fístula seria? Botou para jogar fora o filho. Fístula uretero-vaginal. Uretero? Uretero mesmo? Ou uretro? Uretro, né? Bom, então, assim, para a elaboração de hipótese nesse caso, né, baseado só na história, a gente vai ver os exames que ela trouxe provavelmente depois, eu queria fazer algumas considerações. Tá? Primeiro, o evento inicial que motivou, né, a paciente a ida ao pronto atendimento antes da perda urinária, antes da clínica dela. Ela referiu que ela tinha uma bola na vagina, né, na história, um abaulamento, né, que não era presente no exame atual, tá? Não tinha abaulamento de parede vaginal anterior no exame físico dela conosco.
O quadro infeccioso sugestivo pela drenagem de secreção purulenta via vaginal, tá? E ela desenvolveu incontinência urinária consequente após a micção. Não era incontinência em grande quantidade, não era uma perda em grande quantidade nem contínua. Ela era um escape após a micção. Ela tinha um histórico de infecção recorrente, tá? E houve piora da incontinência depois de um outro evento que também sugeria uma alteração infecciosa, com drenagem de purulenta, de secreção purulenta via vaginal. Aí a perda passou assim contínua e insensível. Tá? Então, os exames prévios, essa paciente já chegou encaminhada com exames anteriores. E aí tinha essa ultrassom pélvica transvaginal, tá? Que mostrava um útero normal, os anexos de alteração, somente um espessamento do ovário direito, tá? Fundo de saco livre, e na ecografia transperineal, né, com o transitor ali na parede vaginal, ele visualizou uma coleção de contornos definidos, medindo 31 por 25 por 34 milímetros, com volume de 13,6 centímetros cúbicos, entre a uretra e parede vaginal anterior. Essa ultrassom, ela foi realizada na segunda vez que ela foi no serviço hospitalar por conta de drenagem purulenta, tá? O conteúdo dessa coleção era espesso, com debris e aparentemente com septo único. Foi interrogado o abscesso. Ela também trouxe já no encaminhamento uma uretrocistografia miccional. Tá? É um exame que a gente acaba vendo pouco no nosso serviço, né? Lá da Cachoeirinha, mas é um exame útil para avaliar a parte anatômica também do trato urinário inferior. Tá? A gente pede bastante pacientes neurogênicos, pacientes com suspeita de refluxo vasculateral, tá? Para avaliar morfologia, capacidade vesical. Nessas primeiras imagens aqui, avalia a bexiga, tá? Então, é injetado contraste através de uma sonda uretral com pressão positiva, e aí cora aqui toda a bexiga, e as sequências dos raios-x, elas são sequenciadas até o esvaziamento vesical, tá? Então, a uretrocistografia, ela avalia tanto a anatomia quanto o esvaziamento também. E aqui nessa porção, aqui já é possível verificar a uretra, tá? Então, a bexiga de capacidade normal, não tem refluxo vasculateral, tá? E aqui a uretra com topografia, né, normal, sem distorção, né? E aqui extravasamento, aparentemente, do contraste para a vagina, que fica coletado aqui, ó, na parte distal da uretra. Alessa, tem uma pergunta reforçando se ela tinha alguma cirurgia prévia ou não. Não tinha, tá? Eu coloquei nos dados da paciente, ela não teve cirurgia prévia, inclusive no momento que ela foi admitida em emergência com um quadro de infeccioso, né? Aqueles que tinha drenagem de secreção purulenta, tá? Ela disse que só foi tratada com antibiótico, certo? E aí, só reforçando, no laudo da uretrocistografia, tá? A bexiga com capacidade de contornos normais, o colo vesical e a uretra não tem alteração, né? A topografia também normal, refluxo do meio do contraste para a vagina, aquela imagem anterior, tá? Que coleta, né? No terço distal, ausência de refluxo vasculateral e ausência de resíduo pós-miccional. Aqui não tem a radiografia pós-miccional, mas ela não tinha dificuldade de esvaziamento também na história, tá? E aí ela também trouxe exames laboratoriais, uma urina 1 com leucocitura, uma primeira urocultura com Escherichia coli, muito sensível, que foi tratada, e uma segunda urocultura, depois do tratamento, negativa, certo? Depois desses exames, eita, meu cachorrinho resolveu latir agora, mas depois desses exames, alguém muda a hipótese? Alguém pensa em alguma outra coisa associada que a Maíra já falou? Se quiserem abrir lá, a gente fica mais fácil do que eu ver o bate-papo. Porque... Mas no bate-papo não tem nada agora, foi só essa pergunta que eu te falei. Tá, tudo bem. Então, de hipótese, a gente de repente continua com a possibilidade de fístula, né?
a uretroscopografia mostrou ali um extravasamento para a parede, para a cavidade vaginal, tá? Mas alguém, de repente, pensaria em outros exames que poderia elucidar melhor a história, né? Ou já, de repente, indicaria algum procedimento diante do que já tem dessa paciente. Seria interessante vocês participarem, porque, de repente, é uma dúvida. Chega uma paciente lá no consultório, né? Chega uma paciente lá no serviço né, da maternidade, com essa história, com essa que é, na verdade, a nossa queixa principal na maternidade, é a incontinência urinária, né? Na paciente jovem. Então, o que é que, de repente, faltaria para a gente elucidar melhor o diagnóstico? Além da fístula, será que não tem nada associado? Né? O motivo Doutora, dessa... Sim? no ultrassom que ela trazia, mostrava uma coleção, né, com debris. Podia pensar talvez no abscesso, talvez que tinha antes, que fistulizou? Exatamente, né? O ultrassom, ele sugere uma coleção, né? Ele sugere uma coleção com debris que é realmente, ele até descreve no lado, possibilidade de abscesso, processo inflamatório, uma coleção grandinha, né? Que tinha aí mais de 3 centímetros de extensão e que estava ali na topografia do espaço uretrovaginal. Né? Então, de repente, a origem, né, dessa possível fístula, já que a fístula da incontinência urinária contínua, agora, está aí nessa coleção. Né? Mas o que é essa coleção? Além da fístula, o que pode sugerir para a gente a presença desse espaço, dessa coleção preenchida com secreção? Num espaço, na verdade, que seria mais virtual, né? Só preenchido por ligamento, fáscia, entre a uretra e a vagina. Tem ideia? Bom, para esse caso, tá? Para elucidar mais o diagnóstico, foi optado pela solicitação de uma ressonância, tá? Da pelve, com descrição, a gente pode pedir, tá? Existe código para isso, a gente pode pedir uma ressonância de uretra, tá? E aí isso acontece melhor nos serviços particulares, né? A gente consegue pedir melhor. Já na maternidade, a gente tem que pedir de pelve pelo código, né? Disponível no SUS, e especificar que é a avaliação da uretra, tá? Então, essa paciente, ela fez uma ressonância, certo? Colocaram aqui duas hipóteses, Alessa, no bate-papo. Interrogaram endometriose e abscesso. Perfeito. Tá? Faz sentido, tá? Porque endometriose de endometriose pode ocupar, né, qualquer região dessa... Vou subir depois, por lá. genital. Eu guardei as coisas de costura, tá? Inclusive, pode evoluir também com foco, né, o endometrioma, ele pode evoluir com foco infeccioso, tá? E a complicação posterior, né, se faz fístula ou não, pode existir. Tá? O abscesso, sim, ela tinha um abscesso realmente bem sugestivo, né, pela drenagem de secreção, né, que aparentemente foi espontânea, pela imagem do ultrassom, ela tinha um abscesso ali, e aquela região pode, né, ser causa de vários pontos de infecção, entendeu? Né, cisto infectado, né, mas para frente o que a gente puder pensar que, porventura, da obstrução acabe drenando espontaneamente, tá? Então, essa aqui é a imagem da ressonância dela. Nesse corte coronal, a gente vê a bexiga aqui, tá? E nessa parte distal, já começando a desenhar a uretra feminina aqui, certo? Aqui já começa a se ver a presença de líquido, né? Que está hiperintenso aqui nesse corte, em volta da uretra, tá? A cavidade vaginal. E, ó, nessa imagem dá para ver mais claramente a uretra, tá? A uretra feminina, ela é curtinha, né? E mais gordinha, então preenchida por mucosa, a luz, a gente nem vê a luz dela aqui direito, parece toda preenchida por mucosa, né? E aqui em volta da uretra, a gente vê essa cavitação, esse espaço preenchido com líquido, tá? Aqui quase que circunferencial, na parede anterior da uretra. Mais uma imagem.
E esse já é um corte salutar, né? E aí mostrando bem aqui a bexiga, né? Aqui está a síntese púbica, a uretra aqui, e tem aqui, ó, a presença daquele líquido, né? Que fica intenso nessa apresentação da ressonância, ocupando esse espaço aqui entre a vagina e a uretra. Então, como ele descreve o laudo, tá? Ele descreve que a uretra foi identificada em toda a extensão, um espessamento heterogêneo circunferencial irregular do terço médio uretral, com área leve de hipersinal em T2, mal delimitada, cometendo parede e sua luz. Nessa região, observa-se trajeto fistuloso posterior, medindo aproximadamente 2,6, dirigindo para o espaço uretrovaginal. Tá? Observamos pequena quantidade de líquido com realce periférico nesse trajeto, e a parede vaginal anterior encontra-se levemente espessada, mas não há sinais nesse exame de comunicação com a luz vaginal. Na impressão diagnóstica, ele descreve, né, como uma área de alteração segmentar no terço médio uretral mal delimitado, cursando com trajeto fistuloso posterior para o espaço uretrovaginal. Então, a gente tem um espaço periuretral com comunicação com a luz uretral. O que é isso? Né? Aí, na verdade, não está descrito no laudo, mas até então, esse é um diagnóstico de divertículo uretral, tá? Que é uma saculação, que é uma cavitação, né? E tem uma parede, tá? Em geral, não é a mesma parede da luz uretral, não é o mesmo epitélio, tá? Mas essa comunicação, esse trajeto fistuloso, né, conhecido como ósseo do divertículo, é descrito bem nessa ressonância, tá? A possibilidade do processo inflamatório deve ser considerada, no entanto, eventuais processos secundários não podem ser completamente afastados. Como ele descreve que tem espessamento de parede uretral, de segmento, pela imagem só, não é possível afastar a possibilidade também de processo neoplásico. Bom, a hipótese é meio que já me adiantei, mas aí inclui, então, a presença de um divertículo, além da fístula, que na ressonância não foi revelado, né, não foi descrito a comunicação desse espaço uretrovaginal com a vagina, somente no exame anterior da uretrocistografia, mas aí a hipótese principal diante dessa comunicação da luz uretral com esse espaço é do divertículo uretral, tá? E qual a conduta nesse caso agora? A gente já tem uma ressonância, um exame mais detalhado, a gente tem uma suspeita pela incontinência contínua que ela tem uma fístula, apesar da ressonância não ser clara a ponto de estabelecer essa comunicação com a vagina, mas a gente tem um diagnóstico provável de divertículo com fístula uretrovaginal. E qual a conduta nesse caso? Alguém quer sugerir? Todo mundo dormindo. Enfim, então a hipótese é essa, né, de vesícula uretral que evoluiu espontaneamente, que é uma coisa rara, com fístula uretrovaginal. A gente sabe que a maioria das vezes a fístula uretrovaginal é consequência de processo iatrogênico, né, de manipulação nesse trato genital, seja cirúrgica, seja pós-cirurgias de incontinência, né, colocação de telas, slings, enfim. É uma rara complicação obstétrica também, né, do parto normal, mas, nesse caso, a gente tem as duas coisas, um divertículo de uretra, que também é uma entidade considerada rara, né, por vezes pela subnotificação, acompanhada de fístula uretrovaginal. E a conduta nesse caso? Fizeram um comentário que o abscesso poderia drenar, né? Poderia fazer antibiótico e depois corrigir a fístula depois que o processo esfriasse. Certo. Ela já não estava mais com abscesso, né? Aquele processo, eu não sei se as pessoas estão entrando depois, mas aquela alteração e o abscesso, elas foram, o último episódio infeccioso dela foi de 5 meses passados, tá? Antes da entrada dela no serviço.
Então, no exame físico atual, né, na própria ressonância atual, não descreve aí esse processo infeccioso novamente, tá? Então, até uma urocultura também, né, somada a isso, negativa recente. Então, no exame físico, na última ressonância, que era o exame mais recente, não mostrava mais abscesso. Tá? Então, assim, para só adiantar um pouquinho, a conduta nesse caso, tá, diante do diagnóstico provável de divertículo de uretra complicado com fístula uretrovaginal, foi cirúrgica, né? Foi aplicado pela excisão do divertículo com reconstrução uretral, tá? Aqui, nessa imagem, essa imagem já é a imagem no centro cirúrgico, tá? Aqui você pode observar, a paciente está sondada, tá? A uretra está para cá, abaixo da mão do auxiliar, com oclusão aqui com pinça da uretra. E a gente observa nessa parede anterior, tem sim um embalamentozinho. Não foi visto no exame especular do ambulatório, tá? Foi passada uma sonda uretral, tá? Na topografia da uretra, aí próximo ao colo, tá? Que estava ocluído pela própria sonda. Deixa eu só mostrar essa outra imagem, pela própria sonda vesical. Como é que a gente consegue fazer isso? Isso dá para fazer no ambulatório também, tá? Quando a gente suspeita, de repente, que tem uma fístula uretrovaginal que a gente não consegue ver, né, trajeto fistuloso, orifício fistuloso, é um exame que, de repente, é passível de fazer no consultório. Você vai passar uma sonda, tá? O balão insuflado, tá? Esse balão insuflado, ele vai ser tracionado, isso permite a oclusão do colo vesical, tá? A gente passa a sonda uretral, porque aí sim a gente consegue colocar um meio de contraste, né? Nesse caso, a gente usa bastante o azul de metileno, porque a gente consegue ver, né, melhor do que a urina, que é clara, ou o soro, enfim, a saída dessa solução em provável orifício fistuloso pequeno que a gente não consiga visualizar no exame especular. Então, só mostrando aqui, ó, como é feito esse teste. Então, o balão aqui está tracionado, a gente injeta o azul, e olha só, a saída da secreção, vou mostrar mais uma vez, a saída da secreção não, desculpa, da solução de azul pelo orifício fistuloso, tá? Então, ela tinha, sim, uma elevaçãozinha, um pequeno abaulamento, foi injetado diretamente da uretra. Você vê que ficou ótimo, porque a uretra estava bem fechada, tá? Tanto no colo quanto no orifício distal, no meato, e aí, sim, o extravasamento do contraste só ocorreu pelo orifício da fístula. Então, ela tinha, assim, uma pequena fístula, assim, que é muito difícil de ver no exame especular, né? Quando a fístula é pequena. Então, esse exame do duplo teste do balão, ele ajuda muito nessas ocasiões, tá? Deixa eu só passar aqui. Opa! E aí foi aplicado, então, pela exploração, tá? Normalmente, para esses casos, tá? A gente faz uma incisão, tem que ter esse afastador aqui perineal, é um afastador descartável, com dentinhos que ajuda muito a exposição, tá? Melhora muito o tempo, até para quem está operando e para o auxiliar, obviamente, né? Já que uma grande dificuldade nossa é a exposição e nas cirurgias uroginecológicas, esse afastador auxilia muito, então traciona a mucosa, expõe bem o campo, ela está com a válvula de peso aqui posterior, e foi realizada uma incisão aqui na topografia da parede anterior, tá? Em um invertido, tá? Que em geral é a nossa preferência de abordagem para abordar fístulas, né, porque a gente consegue rodar um caminho posteriormente, divertido, essa incisão é normalmente a preferida. Aqui, a exploração, tá? É uma cirurgia bem delicada, né? A gente tenta preservar a parede desse divertículo, porque o objetivo é a incisão completa dele. Alessa, só para avisar que está faltando uns 3 minutinhos para acabar esse link, mas depois o pessoal pode perfeito. entrar de novo. Tá, eu já estou acabando a parte da cirurgia, vai faltar a parte da discussão, que não é tão grande, tá? Acho que a gente demorou muito para começar, né? Mas, assim, aqui
mostrando a exposição desse divertículo. Tá? A imagem aqui não está tão boa, mas ele foi dissecado e aberto, tá? Para poder a gente identificar muito e adentrar na uretra, né? Ele foi aberto na sua parede. Nessa imagem aqui, dá para ver que ele já foi deslocado aqui lateralmente, ó. Não sei se vocês conseguem ver bem. Está preso apenas pelo colo, tá? O orifício fibuloso era aqui, né? Do lado direito da paciente, o colo dele estava à esquerda da paciente, tá? Era um divertículo da parede anterior, quase que circunferencial, envolvendo toda a parede anterior. Essa daqui é a imagem posterior que fica, né? A uretra bem adelgaçada, né? Aqui. E a construção foi feita com 3 camadas da própria face periuretral, tá? Não foi preciso, nesse caso, tá? Rodar retalho, tá? Que seria uma opção também aqui. Rodar um retalho de Martius, da gordura, né? Do grande lábio. Poderia ter sido rodado um retalho da própria parede vaginal, tá? E aqui o fechamento, tá? Da parede vaginal. A peça, tá? E foi enviada para anátomo patológico. É importante porque existe uma relação, né, de malignidade entre o divertículo, né, existe chance deles degenerarem para doença maligna, então é importante até a própria ressonância, né, pelo espessamento da parede. Então foi mandado para biópsia, veio negativa posteriormente, tá? E agora eu vou fazer uma revisão. Acho que a gente vai ter que fazer outro link, né, Raquel? Dá para usar o mesmo link, só entrar exatamente no mesmo. Tá, aí eu saio agora. Isso, a gente sai e aí todo mundo entra no mesmo link, tá bom? Tá, você não precisa... Obrigada. Eu encerro a reunião, você pode manter a mesma tela. Perfeito.